agradecer, né? Uma boa noite primeiro a todos e todas, que eu ainda não pude dar boa noite. Estou vendo até que um amigo meu querido está aqui, que é o Lucas. Obrigado, Lucas, pela presença. E ao GA, que muito obrigado novamente pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Muito obrigado de verdade. E é sempre um prazer enorme estar com vocês, por mais que seja virtualmente, né? Então, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. E hoje, né, como o Antônio já falou, diretamente da Paraíba, a gente vai falar sobre o Espiritismo como nosso farol, né? Essa ideia de o Espiritismo ser o nosso farol. E para isso, eu vou pedir a licença de vocês para eu poder compartilhar a tela com vocês. E para compartilhar a tela com vocês, eu vou fazer o seguinte. Já comecei a compartilhar, não, né? Agora eu vou começar. Me avisem, por gentileza, porque quando a gente compartilha, acho que a gente não consegue ver vocês, né? Aí vocês me avisem se eu estou compartilhando já, tá bom? Você está compartilhando, mas apareceu a sua tela do computador. Ah, então tá bom. Não, que eu vou abrir agora os slides. Ah, ok. Chegaram aí os slides? Chegaram. Ah, então tá bom. Vamos apresentar aqui, F5, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que sempre quando a gente faz um estudo, uma palestra, a nossa intenção nunca é terminar um assunto. Nunca é, né? Terminar um assunto. A nossa ideia é sempre que a gente possa introduzi-lo ou, de certa forma, permitir que seja uma inspiração, né? Antônio e a todos que me ouvem, eu vou pedir também que, caso eu caia, caso alguma coisa fique, né, picotado, caso não me escutem bem, ou caso algo não fique compreensível, pelo amor de Deus, fiquem à vontade para me interromperem, para perguntar, para discordar, tá? A nossa ideia é sempre que nós aprendamos juntos. Então, vamos falar, né, sobre o tema. Nosso tema é Espiritismo, nosso farol. Eu gostei muito até da figura que o Antônio mandou. Eu queria pegar esse farol, mas acabei pegando esse daqui para representar, né? E para isso, para a gente iniciar, o Espiritismo, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião, né? E aí eu acho que tem muito sentido a gente começar falando do mito da caverna, de Platão. Para quem não conhece, Platão foi um filósofo, discípulo de Sócrates, que foi outro filósofo. Platão é da século IV antes de Cristo, aproximadamente, e ele lançou vários livros, né? Um deles é República. E nesse livro República existe a analogia da caverna ou o mito da caverna. Nesse mito, nesse conto, Platão diz que vamos imaginar que existem pessoas presas em uma caverna, presas em uma caverna. E elas, de certa forma, nunca conseguiram enxergar a luz do dia, nunca conseguiram enxergar o que está além daquela caverna. A única coisa que eles veem são projeções das coisas que passam. Então, vamos supor que exista, sei lá, passe um cavalo e eles veem a projeção do cavalo achando que é um deus, achando que é um monstro e por aí vai, né? Sabemos que nem sempre a sombra reflete com fidelidade aquilo que a imagem é, né? E aí Platão diz que em determinado momento uma pessoa consegue se soltar. E quando este ser consegue se soltar, sai da caverna e começa a ver as coisas como elas realmente são, e percebe que as imagens que ele via na parede da caverna eram só projeções mais ou menos reais da realidade, ele volta para a caverna para tentar avisar as pessoas de, olha, aquilo que a gente vê não é real, né? A gente só está vendo sombras. E ele é extremamente crucificado, né? Ele é extremamente julgado e criticado por aqueles que estão lá presos. E é uma situação interessante que o Platão faz essa analogia de como a filosofia, como a ciência, como a verdade em geral, ela faz esse despertar. E para muitos daqueles que não querem ainda se despertar, para muitos daqueles que ainda querem permanecer presos às ideias pequenas,
aquilo que, de certa forma, conforta o ego, né? Porque, às vezes, a verdade, ela balança a nossa zona de conforto. E a gente nem sempre fica confortável com isso. Então, o mito da caverna, acho que ele é brilhante em conseguir expressar essa ideia. Platão, que é esse senhorzinho aqui, ó, que é na pintura, né, da Academia de Platão, né? Eu peguei um recorte dessa pintura. Tem outros filósofos, né, nessa pintura. Platão, não dá para ver porque eu recortei sem querer o dedo, mas a mão dele, o dedo dele está apontado para cima. Porque Platão dizia que existem dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo físico. E ele dizia que o mundo físico, a gente nunca consegue ter uma percepção real dele, porque a gente usa os sentidos, né? E, em geral, o sentido que a gente mais usa é a visão. Se eu estivesse com vocês lá no auditório, eu iria perguntar a vocês se vocês poderiam me descrever a sala. E boa parte de vocês, se não todos vocês, poderiam me dizer que a sala é azul, é branca, é isso e aquilo. Poucos provavelmente me diriam que ela está barulhenta ou silenciosa, que ela está fria ou quente. Iriam usar o sentido do tato, da audição, do paladar, entre outros, o do olfato, para poder descrever a sala. Então, geralmente, se nossos sentidos eles já são falhos, e a gente confia na visão como primordial, e a visão também nos engana, né? Quem que nunca ficou no ponto, esperando e olhando, achando que era o seu ônibus, e quando chegou perto não era? Ou achou que não era o ônibus, e quando chegou perto era, e aí teve que correr atrás. Então, você dá toda a confiança para os seus sentidos, e de repente são eles mesmos que te enganam. Então, isso que Platão está dizendo, que é o único momento de ter a verdade no mundo das ideias, por isso que ele aponta o dedo para cima. Mas eu não quero iniciar aqui uma discussão filosófica, por aí vai. É só para a gente introduzir de que Platão ele é um dos primeiros a inferir sobre a lógica, né, sobre a razão, sobre pensar sobre o que acontece. E isso tem tudo do Espiritismo. Aliás, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 da introdução, ele vai falar, né, na parte 3 da introdução, ele vai falar sobre os filósofos que foram os precursores do Espiritismo e do cristianismo. E ele cita dois, né? Sócrates e Platão. É claro que houveram outros, né? Mas as doutrinas de ambos, né? Tanto de Sócrates quanto de Platão, são doutrinas que se assemelham muito com o que o Espiritismo prega, que o Espiritismo analisou e configurou. Tá bom? Bom, seguindo, né? A gente falou que o Espiritismo é nosso farol, mas o que é farol? Né? Acho que todo mundo tem uma ideia do que é farol, mas acho que vale a pena a gente, pelo menos, dar uma passada no dicionário. Peguei no Oxford Languages, né? Que é o seguinte: uma construção junto ao mar, geralmente em forma de torre, dotada de um foco luminoso na parte superior, né? Aquela torrezinha, que a parte superior tem a lâmpada, para orientar navios durante a noite. Ou uma aparelhagem que produz esse foco luminoso. Então, é justamente isso, a torre com esse foco, né? Luminoso, para orientar navios, para orientar aviões. E é interessante, porque quando a gente fala, né, qual foi a ideia desse estudo de hoje? É lembrar de uma mensagem de Eurípides Barçanufo, quando ele fala que Jesus está no leme desta nau. Não sossobraremos, né? A gente não vai despencar, não vamos sossobrar, não vamos esmorecer, né, mediante os quadros difíceis. Jesus está no leme dessa nau. Eu lembro de eu não sei para quem já teve uma oportunidade de ir a uma Comerge, né, além do Lucas, que está aqui. A Comerge é um encontro, né, das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, e também ocorre em todos os estados, inclusive aqui na Paraíba tem outro, mas é por outro nome, eu esqueci o nome, acho que é com J. E ela é um encontro, né, um retiro, como se fosse um retiro de carnaval de 4 dias. E eu lembro de uma espécie de uma simulação, entre aspas, que a gente fez, em que um dos nossos monitores perguntava para a gente, botava uma situação assim bem difícil, falava o que a gente pensava, e ele botava uma cadeira virada para o outro lado. E na cadeira estava depois que a gente respondia, a gente tinha que ir para o lado para ver o que estava na cadeira. Na cadeira estava uma foto de um timão, né? De um volante de navio. E aí você olhava aquele leme e você entendia, né? Jesus está no leme. Então, é uma esperança
e uma fé. Fé é uma palavra interessante. É uma palavra que vem de ela é emuná em hebraico ou fides em grego, né? Emuná significa confiança, né? Ela vem de um radical de confiança. E fides também vem dessa ideia, né, da aliança. Então, quando a gente fala de fé, a gente fala de uma confiança, de uma relação. E isso é muito interessante, né? Isso é muito bacana, como a gente percebe essas ideias, né? Como a gente consegue ter essa relação, né? A fé é, de fato, essa confiança. Bom, e aí eu acho que Emmanuel entra muito bem em dizer que, né, no Consolador, que podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, mas a religião é o ângulo divino que liga ao céu, né? Então, esse triângulo de forças espirituais, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. E a gente teve aí grandes investigadores, né? Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Allan Kardec, né? Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Já no aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Isso é interessante, gente, porque a gente vê que o Espiritismo nos ensina a verificar os fenômenos, a não aceitar as coisas de fé cega, mas o que Emmanuel fala aqui é muito grandioso e muito profundo, né? Ele constitui a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, é você abraçar o Evangelho com amor, com carinho, com percepção das sutilezas. Quando a gente começa a estudar, né? E aí, né, a gente estava no começo aqui, para quem chegou depois, né? Eu, o Antônio, algumas pessoas que já estavam na sala, começamos a falar sobre Severino Celestino. Ele é um grande pesquisador, né? O professor Severino Celestino é um grande pesquisador e tem livros fascinantes, como Analisando as Traduções Bíblicas, Sermão do Monte, entre outros. E fora alguns vídeos no YouTube também muito bacanas, né? Em que ele fala sobre, né? Ele estuda de forma muito respeitosa, muito grandiosa e profunda a Bíblia, né? E aí, quando a gente vai ver um estudo como o dele, né, dentro do Evangelho, a gente percebe o quão grande é o Evangelho, o quão profundo é o Evangelho, né? E a gente se encanta cada vez mais. Então, que bom que o Espiritismo pode nos dar essa ferramenta e pode ser, e nos é, se soubermos utilizá-lo, essa ferramenta de capacidade de compreensão do Evangelho, porque é aí que a gente vai conseguindo recuperar aquele Jesus que se perdeu, aquele Jesus que fica no imaginário, quando Jesus está aqui tão perto, está tão próximo. Vamos continuar? E aí, qual é o papel do Espiritismo, né? Quando a gente fala Espiritismo nosso farol, o farol é aquele que guia, que orienta, né? E aí, Kardec, no livro A Gênese, ele vai dizer que, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto, né, tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. É óbvio, porque se a gente começa a estudar as leis espirituais e morais, a gente tem cabedal, tem material, tem conhecimento para se melhorar como pessoa. Essa é a ideia, né? Eu não posso, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu escutei, depois de tudo que eu presenciei, será que eu não vou fazer nada com essa experiência? Será que eu não vou fazer nada com aquilo que me chega? Né? E que coisa triste que seria, né? Depois de tanto conhecimento, depois de tanto aprendizado, que não é tanto assim, se a gente for considerar a eternidade, né? A gente vai estar sempre aprendendo. Depois da gente ter a noção de que nós somos espíritos imortais, depois que nós temos a noção de que este corpo é transitório, depois que nós temos a noção do poder, da capacidade do pensamento, né, dos fluidos e por aí vai, eu continuar a mesma pessoa, com os hábitos que magoam, que ferem, que maltratam tanto os outros quanto a mim também.
né? Que triste isso, né? Por isso que o Espiritismo sempre relembra a nós mesmos a importância da renovação. O conhecimento é para isso, não é só para nos encantar. Certamente nos encanta e muito, mas principalmente é para fazer com que desabroche as sementes do Evangelho que estão dormindo, cochilando dentro de nós. E aí eu lembro de Carlos Drummond de Andrade, num poema dele chamado Ano Novo, um trechinho que ele diz assim: se queres ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, é quem deve fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente, pé dentro de você, que o ano novo cochila e espera desde sempre. Continuando na Gênese. Ora, como este último princípio, no caso o princípio espiritual, é uma das forças da natureza que reage, né, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, ou seja, o princípio espiritual está sempre em conexão com o espírito, com o princípio material, né? Segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem conhecimento do outro, né? Eles se complementam. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Onde a ciência para, o espiritismo continua. É claro, com muito critério, também com muita lógica, né? A ciência sem espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E aí eu recomendo a vocês um livro, As Casas Mal Assombradas, de Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um astrônomo e físico francês, que ele fez um trabalho belíssimo e era muito amigo de Kardec, inclusive foi ele quem fez o discurso no velório de Kardec. E é fantástico. É um livro que mistura ciência e espiritismo, assim como a Gênese, né? Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. De fato, pensa num bebê, né? Pensa na nossa evolução como criança. A gente vai tendo primeiro a percepção das coisas que ferem os nossos sentidos. Até então, as coisas existem até onde a gente tem noção. Aliás, até hoje é assim, né? Você pode não saber. Esses dias eu vi um filme e eu não sabia que existia um camarão chamado camarão de estalo. Não sei se tem alguma bióloga ou biólogo no grupo, e, claro, se quiser também falar, fica à vontade. É um camarão, gente, eu nem sabia que existia, mas é um camarão que ele tem uma garrinha, que ele consegue fechar aquela garra tão rápida que ele cria ultrassom. E ele consegue fazer, né, modulações ultrassonoras. Ele consegue esquentar aquela água, a água que está ali perto dele, a 4.700 graus Celsius. Gente, é muita coisa. Olha só, eu nem sabia que existia isso. Então, é isso, né, que Kardec está falando. Primeiro a gente vai estudando a matéria, porque a gente vai tendo noção das coisas que nos ferem sentido. Né? O vento, a chuva, o sol, o calor, o frio, isso, aquilo, e a gente vai começando a estudar. Hoje, a ciência já passa para o momento de estudar aquilo que já não fere diretamente o sentido, né? Que é a parte da mecânica quântica, a parte da química, né? Da biologia, de outras e outras, né? A própria filosofia, enfim, que vai percebendo que são conteúdos ou caracteres metafísicos, né? E por aí vai. Então, é interessante a gente perceber isso, né? Que era necessário, de fato, esse estudo da matéria primeiro. Depois ele vem sucedido, né? Do estudo da espiritualidade. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Eu não sei se já ouviram falar na história de Akhenaton. Akhenaton foi um faraó egípcio que propagava a ideia de um Deus único. Mas, né, inclusive o filho dele, Tutankhamon, e a esposa dele, Nefertiti. Mas a história deu uma bagunçada porque ele foi assassinado, foi morto, enfim, né, porque ele se tornou faraó e ele queria tentar propagar a ideia de Deus único numa sociedade politeísta que naquela época não estava, né, pronta para aquilo dali. Embora muitos sacerdotes apoiassem ele. E aí ele acaba sendo assassinado, enfim. E aí a história, né, acaba sendo misturada ali. Inclusive acreditam que Nefertiti era esposa de Tutankhamon. Hoje é que as coisas mudaram, né? Hoje que perceberam que não, que Nefertiti, na verdade, era mãe de Tutankhamon, né? Mas é interessante a gente perceber como é necessário que as coisas venham no seu determinado tempo. E aí lembra Paulo, na sua epístola, se eu não me engano, aos Gálatas, ou a Coríntios, que ele diz...
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o sustentamento, né? Porque quando Paulo chega naquela cidade, acho que é de Corinto, falam que comparam ele a Apolo, né? E aí ele fala que não, né? Eu planto a semente do evangelho. E ele brinca, né? Porque Apolo era o deus do sol para os gregos, né? E diz que sol regou, mas Deus é que deu o sustentamento. Por trás de cada obra bondosa nossa, existe a mão divina. Somos instrumentos desse bem. Nunca fazemos o bem sozinho. E aí me lembra Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz que por que pretensões individuais em uma obra que somos todos beneficiários do mesmo Senhor, né? Bom, mas vamos lá. Gente, estou falando muito, vocês não querem falar nada não? Podem falar. E aí a gente passa para o Livro dos Espíritos. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. E a gente lembra que na época de Kardec, as principais manifestações, né, quando começou tudo, eram pelas mesas girantes, né? A tipologia, que era a batida das mesas, ou a sematologia, né, que eram pancadas sobre a mesa que os espíritos davam. Então, muita gente achou, inclusive no livro Que é o Espiritismo, no diálogo que ele tem com o padre, no diálogo anterior, é conversado sobre isso, né? Que parece que a força que o Espiritismo tem vem da prática das manifestações materiais. E Kardec fala que não. A sua força na filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso, né? É muito interessante, se eu não me engano, acho que é no livro dos Médiuns que Kardec conta o caso, em que chamam, né, o grupo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para ir a uma casa investigar alguns casos de movimento, disso, daquilo, de barulho. E primeira coisa que eles falam assim, vamos ver se tem algo material, né? E eles veem que o ranger, que o barulho vem, na verdade, de uma instalação feita de maneira errada, de uma colocação errada de uma madeira, eu não lembro agora o certo que era. Mas, enfim, e aí eles, quando eles perceberam, né, quando foi consertado, os barulhos pararam. E aí viram que, na verdade, não eram os espíritos, né? Era uma coisa material. Então, é muito interessante. Kardec era o bom senso encarnado, né? Ele era o bom senso encarnado. Ele não aceitava as coisas simplesmente por aceitar. Assim também nós devemos fazer. Aceitar as coisas que só porque vem ou chega à nossa conveniência. A gente tem que sempre refletir, né? Então, é isso que o Espiritismo propaga pela sua doutrina, né? Pela sua filosofia. Um apelo que ele dirige à razão, ao bom senso. Por isso que Kardec cita esses filósofos, né? Platão, Sócrates. A gente vai falar de Sócrates daqui a pouco. E a ideia é que o Espiritismo fale uma linguagem clara, sem deixar as coisas ambíguas, né? Pode ser isso ou pode ser aquilo. Não. Espera aí, vamos investigar isso daqui. É isso? Não é? Opa, não sabemos ainda, vamos esperar. Era assim que Kardec fazia. É interessante que ele manda pergunta para vários locais do mundo, né? As mesmas perguntas, ele analisa as respostas, ele compila, ele codifica, né? Não é à toa que Emmanuel, naquele poema, diz Jesus, a porta, Kardec, a chave. Né? Codificador, ele tem a chave para decodificar aquilo que foi codificado, né? Foi embaralhado, que foi passado de maneira ambígua. Né? Kardec vem trazer isso, não é à toa que ele era linguista, né? Ele vem com uma pedagogia, discípulo de Pestalozzi, que era um grande pedagogo, e vem com uma pedagogia, vem com uma ideia, né, extremamente clara, para que consiga trazer o Espiritismo para nós, para entrar em nossa casa e fazer parte do nosso cotidiano, né? Não de uma maneira, é claro, fanática, né? Aonde vai com o livro dos Espíritos embaixo do braço, não é isso, né? Que nós possamos vivê-lo de tal forma que quando falarmos, né, falarmos respeitosamente, quando vivermos de maneira de extrema sensibilidade, extremo carinho pelo próximo, né? O ideal é sempre fazer com que o livro vire você, né? E mais ainda, porque o livro sozinho ele não faz nada, ele pode ficar na estante. O importante é o que você faz com aquilo que você aprende dele, né? Esse é o essencial. Um filósofo que eu gosto muito, que é Spinoza, né? Baruch Spinoza, ele diz que nós somos o somatório dos afetos que nos afetam. E o Livro dos Espíritos, como qualquer outro livro da doutrina, ainda assim é só um livro.
Mas a maneira como você olha, como você interpreta, como você lê, como você pratica, é que faz todo o diferencial, não só para você, mas para aqueles que estão ao redor. E aí ele continua, né? Nada nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. E a gente lembra lá do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, quando ele diz que, quando Jesus diz, né? João anota isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito interessante, né? Quando Jesus fala disso, porque a verdade nos liberta e nos lembra do mito de Platão, né? O mito da caverna. Então, o Espiritismo não reclama a crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Né? Então, quando você vai pensando com a razão, com lógica, quando você vai interiorizando isso é muito bacana. Né? É quando não é só você quem sabe, todo o seu corpo sabe. Né? Sabe um exemplo interessante de que o seu corpo sabe? É um exemplo do Cristo. Na mulher hemorroísa, aquela mulher que sangrava no Evangelho, ela, se tinha uma lei dentro do Deuteronômio, ou em número, não, o Levítico, eu acho que era Levítico, em que quando uma mulher estivesse no período menstrual, ou qualquer pessoa estivesse machucado, né, de sangue, você não podia tocar. Inclusive, quando as crianças nasciam, os pais tinham que demoravam um tempo até eles poderem tocar nas crianças, né, porque a criança estava cheia de sangue. E não se podia tocar, porque se considerava impuro. E aí a mulher, escondida, ela tenta tocar no mestre, porque ela pensa, se eu tocar na fimbra da túnica do Cristo, né? A fimbra era um pedaço de tecido que geralmente tinha as inscrições, né, sagradas. Então, que era muito comum entre os judeus. E aí, quando ela toca na fimbra da túnica, ela sente aquele vigor. E é interessante que o Cristo para, né, aquela multidão e diz: alguém me tocou. Aí o Pedro, né, assim, no meio de tanta gente, né, você quer saber quem te tocou? Pedro era bem como a gente, né? E aí o Cristo fala: eu sei, Pedro, que alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Isso é interessante, né? Olha como é que o corpo tem que aprender junto. Porque quando alguém pisa no seu pé assim, sem querer, no ônibus, no meio da rua, ou quando alguém te toca, né? Puxa a camisa, o vestido, toca no ombro, qual é ainda a nossa primeira reação, né? Nunca é um oi, querida. Sabe a coisa fofa que está embaixo do seu pé? É o meu, sabe? Você poderia tirar. A nossa primeira reação ainda é uma reação de raiva, né? Ainda é uma reação de intemperismo, de equívoco. Enquanto que o Cristo, a primeira reação dele foi lançar uma virtude para aquele que tivesse precisando dela. Então, isso é interessante, né? Como que é importante aprender não só com o cérebro, com o coração, que o corpo inteiro saiba, né, aquilo que você está aprendendo. Quando eu sei, eu tenho que saber de corpo inteiro. E aí me lembra aquele livro, né, Comer, Rezar e Amar, também fez um filme, né? É interessante que o monge, quando a menina encontra o monge, que ele fala que ela tem que sorrir enquanto medita, e ela, né, abre assim sorriso, ele fala: não, você tem que sorrir de tal forma que seu estômago sorria, né, seu intestino sorria, suas células possam sorrir. Então essa é a ideia, né? E aí o Espiritismo nos lembra do estudo, né, do conhece a ti mesmo, inclusive é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, e Santo Agostinho, que é muito bacana a história de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né, que era uma pessoa, e devido às orações da mãe, devido ao trabalho da mãe e dele próprio, né, que era Santa Mônica, ele se transforma totalmente. Ele responde uma dessas perguntas, né, na questão, se não me engano, 917, 918, 919, e ele fala do que ele fazia. E, com certeza, vários oradores já falaram para vocês, várias pessoas que já estiveram aqui falando para vocês, com certeza já devem ter comentado isso. E como ele fazia esse processo, né? E, numa das perguntas, Kardec fala sobre isso e os espíritos respondem: conhece a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, né? Conhece a ti mesmo. Esse conhece a ti mesmo é uma inscrição, né? Eram letras que estavam em frente ao templo de Delfos, lá na Grécia, na época de Sócrates. Lá,
na Grécia, eles tinham, né, na época antiga, eles tinham muito costume de consultar oráculos, né? E Sócrates, ele faz isso, né? Ele consulta o oráculo. E aí, quando ele consulta o oráculo diz para ele que ele é o homem mais sábio de Atenas. Ele fala, não, que isso? Não é não, não sou, né? E aí, o que ele faz? Ele com ele pensa assim, olha, eu vou, né, as pessoas que eu considero mais sábias do que eu, vou perguntar para elas. E aí ele foi a um artesão e perguntou de artesanato. Obviamente, o artesão lhe respondeu magistralmente. Quando ele perguntou sobre política, o artesão sambou na resposta. E aí ele foi a um político, perguntou sobre política. O político lhe respondeu. Quando lhe perguntou sobre filosofia, o político sambou na resposta. Foi a um outro, aos que eles chamavam de sofistas, que eram como se fossem os advogados da época, e perguntou sobre filosofia. E ele respondeu muito bem, com lógica. Mas quando lhe perguntou sobre artesanato, ele sambou na pergunta. De todos eles acreditaram que saberiam as respostas para qualquer pergunta que Sócrates fizesse. E Sócrates percebeu, então, que o erro não era não saber, o erro era achar que soubesse. Né? E aí, por isso que Sócrates disse, depois que, talvez tenha me considerado mais sábio, simplesmente porque eu sei que nada sei. Isso é real sabedoria. Não o quanto se sabe, mas o quanto se tem consciência de que não se sabe. O estudo, como eu havia conversado anteriormente, nos permite esse reencontro com Cristo, né? Essa interpretação bacana e bonita do Evangelho, como as coisas ficam mais bonitas, né? Quando você vai vendo esses pormenores. E aí eu botei essa figura do gatinho da Alice, né? A animação da Alice, o gato Chelwas, né? Ele é interessante que Lewis Carroll, né? O clássico de Lewis Carroll, que era um matemático, inclusive, também tinha um pouco de filosofia aí. Não lembro se ele era formado em filosofia, mas ele era um matemático. Ele, nesse encontro em que a Alice tem com um gato, o gato pergunta para ela para onde ela quer ir, né? E ela fala que não. Ela primeiro diz que está perdida, ele pergunta para onde ela quer ir. E ela fala, mas eu não sei, não sei. E ele fala, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, é importante a gente decidir e definir. Embora que, como eu estava conversando com o Antônio mais cedo, existem situações e circunstâncias da vida que alguns ventos da vida, algumas tempestades, ou até algumas calmarias, algumas correntes, que levam nossos barcos a rumos diferentes daqueles que nós havíamos planejado. Mas o importante é termos um referencial, que é o Cristo. Uma doutrina, um conhecimento prévio, uma compreensão de uma realidade, de que nós somos espíritos imortais, de que as coisas que nos acontecem, obviamente, elas nos influenciam. Mas, acima de tudo, como dizia Jean-Paul Sartre, né, outro filósofo, ele dizia que o importante não é o que acontece contigo, mas aquilo que você faz com as coisas que acontecem com você. Né? Então, de que maneira a gente consegue lidar, reagir, pensar, raciocinar sobre essas situações que nos ocorrem? Né? E para quem sabe onde vai, né? Para quem tem esse porquê de viver, consegue resistir a qualquer como se vive. Né? Então, a lógica, a dedução e raciocínio mediante os fenômenos observados e informações recolhidas. O espiritismo nos permite isso. Né? A situação nos chega, como, por exemplo, uma situação de uma pandemia, uma situação de uma dor, uma situação de uma tristeza, de uma doença. E, é claro, assim como qualquer outra pessoa humana, nós vamos nos permitir nos sentirmos tristes, vamos nos permitir nos sentirmos nas situações que ocorrem, mas não vamos nos desesperar. Nós vamos, aos poucos, nos convencendo de que, por mais que doam, por mais que sintamos saudade, que por mais que possamos sentir esse momento, não são esses momentos em específico que definem a vida em si. A vida não é um conjunto de fotografias, ela é um filme, né, de vários e vários momentos. Né? Uma hora você tem muitas alegrias, outra hora muitas tristezas, mas o mais bonito de tudo é perceber que elas são breves. Vai passar. Por mais que possa demorar muito na nossa visão, isso vai passar. Existem momentos e momentos. E quando a gente percebe que a vida terrena ela é pequena,
né, comparada à eternidade, a gente vai vendo o quanto de minudências a gente vai deixando para trás, né, e vai dando valor às coisas que realmente valem. Um abraço. Olha só a situação que me mostrou, né? Quantos de nós nos sentimos saudade de chegar ao centro, né? E de abraçar as pessoas, de dizer, de estar com o outro. Olha o que uma situação dessa bota em evidência também para a gente, a importância do afeto, do carinho, do abraço, né? Do contato que prezamos. Uma situação de dor pode, talvez, é claro, nos sugar todas as energias, mas que ela jamais nos apague a luz, a chama da esperança. Mas esperança, meus amigos, do verbo esperançar, de levantar da cadeira, de buscar o que fazer, de fazer uma prece, de buscar resolver o problema. É claro que os problemas nem sempre são resolvidos de um dia para o outro. Às vezes demoram semanas, às vezes dias, às vezes horas, às vezes até anos. Mas eles são resolvidos. A gente tem que lembrar que aquilo que nos acontece, de certa forma, são consequências do que fizemos. Mas o mais importante é saber que, se são consequências do que nós fizemos, a mesma consciência que foi capaz de moldar um problema é também capaz de moldar a solução. Que o amor que desfrutamos, que o amor que retemos, que a caridade que fazemos, que o carinho que temos, que o afeto que podemos desenvolver, que seja ele, né, essa arma, esse cabedal de oportunidades. Então, o quanto isso é importante, né? O quanto o Espiritismo nos mostra tudo isso. O quanto isso é bonito de se ver. O quanto a doutrina desperta em nós esse caráter lindo. Outra coisa, a noção da realidade, aqui o livro que eu falei, né? As Casas Mal Assombradas, de Camille Flammarion, Lemelson Ranté, ele diz uma coisa muito bacana, porque ele pega vários casos, acho que são mais de 5.000 casos, ou mais de 3.000 casos, não me lembro agora, e que ele estuda, né? São casos muito bacanas, assim, né? De assombrações, né? De espíritos que desencarnaram, continuaram nas casas. Mas ele fala uma coisa interessante, né? Passado e futuro são perceptíveis. Só o presente inexiste, né? Porque toda vez que você pensa no presente, já passou um segundo, né? Milésimos de segundo. Atento a que ele se reduz, cientificamente analisado, a menos de um centésimo de segundo. Espaço e tempo não existem, tais como concebemos mensuradamente. O que há é o infinito, é a eternidade. A distância de Sirius é uma das estrelas mais próximas, né, do nosso sistema solar. Não tem maior longura, né, não tem maior distância em relação ao infinito, né? Então, para você, a distância entre a Terra e o Sol, ela é muito menor que a distância entre a Terra e Sirius. Mas se você comparar a distância entre a Terra e Sirius, ela é muito menor que a distância da Terra até o final da Via Láctea. Por aí vai, né? Então, ele fala que essa distância não é menor do que, em comparação ao infinito, do que existe entre a nossa mão esquerda e a nossa mão direita. Olha só como é que as coisas vão tornando um outro rumo, né? Existe aquilo que você sabe, existe aquilo que você não sabe que sabe, perdão, existe aquilo que você sabe que não sabe e existe aquilo que você não sabe que não sabe, né? Existem coisas que existem que você nem tem noção. Eu citei o meu exemplo daquele camarão que existe aí, né? Camarão de estalo, que eu nem sabia que existia isso, né? Nem sabia que não sabia da existência dele. E aí ele fala, naquela época estava começando muito a questão da eletricidade, né? As descobertas, os avanços. Ele diz que a eletricidade já nos familiarizou com as transmissões rápidas à distância. Então, hoje, olha só como é que a distância diminuiu, né? Eu estou aqui na Paraíba, vocês estão aí em Angra, né? Em Jacuecanga, né? E olha só, né? No Világio, olha só. Eletricidade e luz não necessitam de 2 segundos para ir da Terra à Lua. E aí ele completa, né? Ele termina esse capítulo, se não me engano, dizendo assim: nada sabemos de exato, preciso, absoluto, seja sobre o que for. E a verdade é que estamos rodeados de forças, de fenômenos ainda desconhecidos. Olha que coisa bonita, né? É bonito a gente saber que a gente não sabe das coisas. Porque quando a gente se reconhece imperfeitos, que essa perfectibilidade, essa capacidade de melhorar nos anime, né? Que a gente não fica, caramba, nunca vou ser assim, nunca vou ser assado. Pelo contrário, né? Um dia será, mas que te anime essa força da caminhada, né? Que te torne feliz a capacidade de caminhar, de correr atrás,
né? De ver o que você pode melhorar e de ver, analisar de dia a dia, de pouquinho a pouquinho, como fazia Agostinho, o que você melhorou, né? De um dia para o outro, é claro que é difícil, mas pega depois de 5 semanas, depois de 5 meses, depois de um ano, né? Você não tem a mesma consciência que você tinha 5 anos atrás. As coisas mudam, né? E que bom, né? Não é à toa que Camões escreve um poema, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E aí Kardec continua. Antônio, estou aqui olhando a hora. Vou deixar que... Não vou passar não, hein? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. A ideia do Espiritismo é não deixar mistérios. Aquilo que a gente ainda não conhece, a gente não vai falar sobre, obviamente. Mas aquilo que a gente já conhece, que a gente possa dizer da maneira mais simples, mais didática possível, para que possa alcançar todo mundo. Então, essa é a ideia do Espiritismo. Ele vem trazer essa consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil às dores. A dor ela não é um mal. A dor ela é um alerta moral. Quando você pisa num prego, a dor te avisa que tem algo errado. Se você não sentisse dor, o prego ia continuar ali. Você ia possivelmente ter um tétano, você nem sabia que ia precisar tomar uma vacina, tomar um medicamento, por aí vai. Disse o Cristo, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas como alguém pode se sentir ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Aí Kardec mata a questão. Quando a gente começa a compreender a causa das coisas, as coisas começam a ficar mais lógicas para a gente começa a ter uma maior resiliência sobre tudo isso. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. É claro, nem tudo que a gente sofre é causa da vida passada, das vidas anteriores, nem sempre. Aliás, boa parte, na verdade, é causa dessa vida mesmo. Dos pensamentos equivocados, da alimentação, das palavras, dos atos. Mostra os objetivos dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Ele percebe que mereceu, quando Kardec fala isso, ele não é sadomasoquista. Ele está entendendo que nós colhemos aquilo que plantamos, porque a gente não consegue sair de Deus. Depois do infinito começa Deus. Deus não se mexe. A gente não consegue. Então, se você quer se afastar de determinada lei, derrogar determinada lei, você automaticamente cai na lei de ação e reação, de causa e efeito. E essa lei está linkada, está grudada com a lei de justiça, amor e caridade. Quando você começa a sofrer as consequências, você começa a entender o porquê sofre e como se comportar mediante o sofrimento, para que esse mesmo sofrimento não venha a causar em outras pessoas, você começa a fazer aquilo que Pedro dizia na epístola dele, O amor cobra a multidão de equívocos. Então, é essa a ideia, Olha como é que as coisas estão linkadas. O homem, cadê onde eu parei? Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, olha só que coisa linda, Kardec coloca no Evangelho. Então, quando a gente começa a ver as coisas do alto, porque a nossa compreensão vai crescendo sobre a vida, sobre a realidade, os problemas, as vicissitudes vão se tornando cada vez menores. Aquilo que você, quando criança, achava que era um absurdo, que sofria por aquilo ali, aí você vira adolescente, já é outra coisa, você vira um adulto, já é outra coisa, você vai amadurecendo, você vai vendo de outra forma, aquilo que era um problemão vira um probleminha. E aí uma das coisas que o Espiritismo fala é sobre como lidar com a morte. Ele mata a morte, entre aspas. Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, na tradução, infelizmente, traduziram com da dor, mas a terceira parte não fala sobre a dor, fala sobre as potências da alma. Inclusive, esse livro é a obra augusta de Leon Denis. Ele fala assim, a morte
é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que é o corpo, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então, o corpo é isso, ele não tem mais utilidade, a morte vem. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo dessa forma fluídica imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda parte se encontra a vida. Olha que coisa linda. Isso casa com o que o Cristo falava lá em João, acho que é 14, capítulo 14. Que quando perguntaram para ele que se tinha uma lei mosaica, que é assim, se o rapaz, né, ele tem 6 irmãos, aí ele estava casado com uma mulher, aí ele morre, aí a mulher tem que casar com outro irmão, aí o outro morre, aí ela casa com o outro, por aí vai, até chegar no caçula. Né? E aí perguntam para o Cristo se no momento da ressurreição, como eles entendiam naquela época, se nesse momento da ressurreição ela ia casar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto ou com o sétimo. E aí ele fala que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele todos vivem. Olha só. Isso é o que Denis está falando, por toda parte se encontra a vida. Sendo que vida vai muito além das nossas concepções. E que bonito, gente, isso. A natureza inteira mostra-nos, aqui falta um item, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas estão sempre mudando, né? E entra um outro filósofo bem antigo, que é Heráclito, que dizia que um homem, ao entrar no mesmo rio, um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, né? Porque quando entrar novamente não é o mesmo homem nem o mesmo rio. Né? Então as coisas estão em perpétua mudança. Em parte alguma há a morte, como em geral é considerado entre nós. Em parte alguma há aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. Então olha só, né? Não existe a morte, nem em questão de corpo físico, porque as composições químicas do nosso corpo são reutilizadas, né? Vira matinho, vira alface, vira brócolis, vira isso, vira aquilo, né? Vai para virar petróleo, são reutilizadas, né? E ele lembra Lavoisier, o pai da química, dizendo que nada na natureza se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se isso ocorre com a vida física, o ser espiritual que preexiste a isso tudo, Denis está falando que, olha, a vida sempre existe, não existe esse aniquilamento, não existe essa morte. Essa é uma transição. E isso nos conforta, né? Saber que as pessoas que nós amamos, nós temos carinho, né? Que elas não morreram. Elas só não estão mais com o mesmo vestimento, mas e outra coisa, elas ainda são quem são, né? É claro que no plano espiritual vão poder melhorar, vão poder, se assim quiserem, né? Buscar um aperfeiçoamento. Mas que bonito saber que o coração que aqui bate e o cérebro que aqui pensa sobre pode endereçar fluidos benéficos de saudade, de carinho, de amor para esse ser. E que esse ser, talvez um dia, possa nos encontrar através de sonhos, através até de uma reunião mediúnica, uma mensagem, quem sabe. E nós talvez encontraremos quando desencarnarmos, assim como todas as outras pessoas ligadas à teia invisível do amor. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem, nas etapas da luz, a sua ascensão magnífica. Olha só, né? Denis fala sobre a dor, ele fala que a dor segue todos os nossos passos, né? Então, a primeira coisa era a morte, que a gente geralmente tem mais medo, tem mais receio. E é claro que se alguém desencarna, a gente não vai, desencarnou, né? A gente ainda vai compreender, sim, a dor da saudade, o sentimento de tristeza por não estar mais fisicamente com a pessoa, mas que isso não nos leve ao desespero, que essa realidade que o Espiritismo nos traz nos mostre a capacidade de termos ainda esse carinho, esse afeto por essas pessoas. E a dor, nem sobre a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge, né, que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? A gente às vezes pergunta isso, né? Nos acontece alguma coisa, gente, só um instantinho. E a gente pergunta, por que a dor? Né? Por que eu sofro? Por que isso? Por que aquilo? E aí, Denis, é claro que eu oriento a todos lerem, né? Mas a gente traz só um pouquinho, só para dar um gosto, mas ele diz assim, fundamentalmente,
A dor é uma lei de equilíbrio e educação. É uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Foi aquilo que a gente falou, né? Mas você cai na lei de ação e reação. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Porque enquanto ainda quisermos irmos por caminhos que vão causar sofrimento, consequentemente, sofreremos. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Aí é que está. Aí é que foi que a gente falou. Aí que está a chave da questão. Sofrer, todos um dia passaremos, ou já passamos, ou estamos passando. A importância é aquilo que a gente faz, né? Como você consegue compreender? Você pode não compreender a causa, mas compreender que isso pode ser um trampolim para você. Né? De que forma você consegue usar dessa tristeza, usar dessa dor, usar dessa melancolia para transformar isso em uma poesia, não um poema escrito, né? Mas se você for artista, em um quadro, se você for palestrante, uma palestra, se você for um mecânico, em um trabalho muito bem feito, em como canalizar essa energia, essa potência que vem, de maneira que isso te faça crescer. Essa é a ideia. Mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Principalmente a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirige essas páginas. Né? E aí ele continua falando sobre a dor. Né? E aí, para a gente já se encaminhar para o finalzinho, a gente falou de dor, falou de morte, falou de realidade, falou de escolhas, falamos de assertivas, e por que não falarmos do amor? Né? O amor é uma força inexaurível, continua Denis no livro Caminho, Verdade e Vida, é ótimo. É o problema do ser, do destino da dor, né? O problema do ser do destino, na verdade, né? Que é a última parte, fala sobre as potências da alma. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres retardados nos âmbitos da paixão. Retardado é aquele que retarda o movimento, tá? Aqueles que estão atrás, né? Os espíritos cativos na matéria. Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Isso me lembra a escada de Jó, né? Quando Jó sonha, né, que tem uma escada enorme que conduz ao céu e pessoas indo e vindo, né? É interessante isso. Então é isso, o amor é essa força inexaurível, ele nunca vai se exaurir, nunca vai acabar, né? E aí me lembra Emmanuel, agora sim, não no livro Caminho, Verdade e Vida, mas no livro Ceifa de Luz, se eu não me engano, quando ele fala que o coração, né, que ama de verdade, não pode se cansar, né? Porque o amor é uma força inexaurível. Então é muito bonito quando a gente vai percebendo isso. E Denis, ele diz que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. A gente sabe quanto a vontade ela é potente, né? Quanto você quer alguma coisa, quando você corre atrás. Sabemos o quanto o conhecimento é importante. E, acima de tudo, sabemos da importância do amor. Então, o poder da alma, né, a potência da alma, se resume nessas 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda atividade, toda energia para o algo que se tem a atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la, né? E aí o saber e também o amar, né? Bom, e aqui então, já quase finalizando, a nossa ideia é perceber o quanto as coisas são bonitas de se perceberem, né? O quanto o Espiritismo ele nos leva a uma compreensão cada vez maior da realidade. O quanto, quando nós vamos nos acostumando com aquilo que nos chega, com aquilo que nos cerca, com quem somos, com como podemos nos desenvolver, né? O quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos faz crescer, o quanto isso nos mostra que a capacidade de melhorar, de resolver os problemas, reside em cada um, né? Na sua capacidade de observar, de compreender, de reagir, de pensar,
raciocinar. O quanto cada individualidade é importante. O quanto cada opinião também é importante. Por mais que você pense que alguma opinião seja infrutífera, né? Ela tem a capacidade de ser quem é. Assim como nós temos o direito de ser quem somos, mas, obviamente, o dever de nos tornarmos cada vez melhores. E como isso é importantíssimo, né? O quanto isso é fenomenal. E aí, eu acho que fica para a gente, né, para cada um de nós, simplesmente a capacidade de se renovar, de crescer, de melhorar. Porque quando a gente se depara com as situações, e o Espiritismo é esse farol, né, no meio das tempestades, no meio de um mar, no meio de um oceano de escuridão, de incertezas, de dúvidas, e nos surge a oportunidade de recomeçar, o Espiritismo é esse farol a nos guiar, de que sejam temores ou sejam intempéries, a verdade ela sempre floresce nos corações, ainda por mais agrestes que sejam, a terra ela é trabalhada, é movimentada e pode ser renovada. Que a gente jamais perca essa vontade, né, de crescer, de melhorar. Que tudo isso que nos acontece não seja, de fato, uma determinação infinita de quem somos, né? Que as situações que nos ocorrem não sejam elas determinantes fatais das nossas vidas. Que as situações em que nós escorregamos, nos equivoquemos, não sejam as situações que, por final, definam quem somos, mas que sejam elas, sim, capacidades de reflexão, de interpretação, de observação da própria realidade que nos surge. Que a gente, então, possa ter essa força, esse carinho, essa vontade, essa estima, e que a gente não perca, de fato, esse amor, esse carinho, né? Para que possamos levar a vida com leveza. E eu gosto de citar o meu querido, um poeta que eu gosto muito, que é o Mário Quintana, né? Numa trovinha em que ele diz que a questão da leveza, né, que é o poema do Contra, em que ele fala que todos aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho, né? Então, quando você percebe que aqueles que atravancam o seu caminho, eles têm a capacidade de passar, eles vão passar, isso vai passar, mas você se dá as asas, a liberdade de poder volitar pelo seu pensamento, de olhar as coisas do alto e sentir a brisa do vento e dizer, como Fernando Pessoa, por exemplo, que ouço o vento passar e só de ouvi-lo passar já valeu a pena ter vivido. Então, que esse caminho que nós ainda temos a percorrer não nos assuste. E aí eu quero finalizar também com Quintana, né? Que esse caminho, então, a percorrer não nos assuste. E aí eu lembro de Quintana na trova chamada Utopia, em que ele diz: se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las, quão tristes os caminhos, se não fora a distância das estrelas. Então, aqui eu deixei essa foto aqui, essas fotos, né, embora em péssima qualidade, porque eu tive que aumentar, são fotos do farol daqui da Paraíba, aqui pertinho de casa, farol do Cabo Branco. E é interessante porque ele está bem longe, né? E quanto mais caminho, parece que mais longe ele fica, né? Porque ele fica muito no alto, então dá aquela ideia de horizonte. Mas que a gente não jamais desista disso, de caminhar, né? De perceber de que o caminho também se faz caminhando, né? Então, que não seja essa distância, pelo contrário, né? Que nos amedronte, que essa distância, que esse caminho só nos anime. Por maiores intempéries que sejam, que a gente jamais esqueça da possibilidade, da vontade, da potência que está dentro de nós, né? E é isso, então, que eu tinha para dizer hoje. Eu agradeço a todos vocês e relembrar que o ano novo que chega, ele pode ser só mais um ano com os acontecimentos mundiais que podem vir a acontecer ou locais. Quem tem que ser diferente somos nós. Na interpretação, no estudo, no carinho, no afeto, no perdão, no abraçar, no falar. Então, eu desejo a todos vocês boas festas, um fim de ano extremamente feliz, carinhoso, amoroso, e desejo que vocês vivam de tal forma
que quando vocês se forem, o melhor de vocês continue vivo no coração daqueles que tiveram a boa ventura de encontrar vocês pelo caminho da vida. Esse é o meu mais profundo desejo. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Antônio, é contigo. Obrigada, Guilherme.